E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Agora nós vamos fechar textual 1 do livro 5, beleza? Vai ser o último capítulo, textual 1 do livro 5, para a gente continuar. Disciplina de interpretação, professor Alexei, terceirão, firme e forte. Então, nosso último assunto aí são inferências discursivas. Livro 5, textual 1, aula 22. A nossa última aula da textual 1, página 147, tá? E aí, como nós sempre fazemos, é interessante dar uma definição sobre as inferências discursivas. Essa inferência é o entendimento que você tem diante do contexto. Então, você vai ter, nós temos o texto, né, que pode ser um texto verbal, um texto não verbal, ou mesmo uma linguagem mista, e nós temos que entender, de acordo com o que ele está colocando ali, essa palavra nos leva, se refere aqui, o que é que está subentendido nessa situação, o que é que está implícito. Então, o texto, a inferência discursiva, ele tem muito do implícito. Tem o explícito, mas aí ele é mais claro, né? Tem a clareza, porque está explícito, todo mundo está vendo. E tem muito do implícito. Então, ele nos leva para que situação? E isso tem muito a ver com conhecimento de mundo, além de conhecimento linguístico. Lembrando que conhecimento de mundo é esse conhecimento que nós temos através de conversar com outras pessoas, de assistir séries, de assistir filmes, de viagens e tal, né? E o conhecimento linguístico é o conhecimento da leitura. E às vezes nós atrelamos as duas situações e vamos melhorar cada vez mais o nosso conhecimento. E o conhecimento é algo que nunca é demais. É sempre bom ter conhecimento. Beleza? Aí uma definição interessante aqui, né? É um procedimento de leitura que exige a habilidade de o leitor perceber, ou melhor, deduzir informações subentendidas por trás de afirmações feitas. Então, uma afirmação e tem alguma coisa ali por trás, tá? É observado o caráter polissêmico da palavra. Pessoal, nós temos o caráter literal, ou seja, tal e qual, sentido real da palavra, e o caráter polissêmico. O que é polissemia? Uma palavra com vários significados. E claro, essa palavra só vai ter esses vários significados no contexto. Porque uma palavra solta pode ser muita coisa ou nada, mas no contexto ela vai ter mesmo essa polissemia. Lembrando que não são todas as palavras que têm um sentido polissêmico. Depende da palavra e depende do texto, tá certo? E aí eu vou pegar de vocês um fragmentozinho da música Baby, do Caetano Veloso, que foi lá do movimento Tropicália, né? Que se vocês lembram um pouquinho o que foi esse movimento, o movimento que ele fazia muitas críticas, né? Em relação a tudo, em relação como é que se diz? O pessoal, os produtos industrializados americanos, norte-americanos, que começaram a fazer parte aqui no Brasil, a questão de você utilizar o estrangeirismo, que eram palavras de outra língua, e vem para cá, na maioria, a língua norte-americana, a língua inglesa, né? De pegar a questão do capitalismo, que estava começando a surgir de forma forte e tal, e ele começa a fazer uma crítica em relação a isso. E isso é uma inferência discursiva, porque você tem que ter esse conhecimento. Se não tiver, você diz o que danado é isso, tá? Aí ele coloca aqui, né? Eu coloquei só 2 fragmentozinhos, não coloquei a música toda. No livro de vocês tem a letra completa, né? Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Aí perceba que aqui, né? Essa questão de piscina, margarina, Carolina, essa piscina aqui se refere à questão de dinheiro, questão de luxo. Não é porque hoje, talvez, muitas pessoas tenham piscina em casa, ou tenham locais com acesso que tenha piscina, né? Mas antes era coisa mesmo para quem tinha muito dinheiro. Então ele trabalha mesmo questão do luxo, ó. O pessoal está gastando ali, dando o luxo ali, a casa com piscina e tal, né? Ainda hoje acredito que seja algo também, não é para todos, né? Questão de luxo. A margarina, a questão dos produtos, não é isso? Começando a vir os produtos de fora e tal, sendo utilizado. A gasolina, a Carolina é a música de Chico Buarque. A gasolina, né, se refere ao capitalismo, não é isso? Ou seja, os carros chegando e tal, e tem o gasto, tal, direitinho com ele, tá? Você precisa saber de mim, ou seja, não esquece. Mesmo com tudo isso, a situação não me esquece. Leia na minha camisa, baby, baby. Aí percebe que eles colocam já na letra da música baby, né? A questão da palavra norte-americana. I love you, norte-americano, né? Ele tem uma repetição. Estava começando aqui a questão de umas frases feitas na camisa, que a gente acha hoje, e eram as frases de relações críticas, né? Criticando sempre alguma coisa, chamando atenção para alguma coisa. E a gente acha que isso é algo novo. Então isso vem, ó, 1900 e lá vai. Então leia na minha camisa. Então as pessoas mostravam na camisa. Hoje nós temos
A frase está engraçada, nós que somos aqui nordestinos, temos umas frases engraçadas na camisa, né? Para você ficar utilizando e tal, para chamar a atenção. E aí, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Isso é fato, ninguém vai mexer com o gosto de ninguém, tá? Então, isso aqui são conhecimentos prévios que nós devemos ter. Se você não tiver esse conhecimento, então você não vai entender o texto. Você vai olhar a música, passar e dizer, o que é isso? Do que se trata? O que ele está falando? Então, ele está tratando aqui no tempo, né? Então tem a ver com o tempo, em relação a essas situações. E perceba que, apesar de ser um texto antigo, isso era da década de 60, 70, né? Acredito eu. Ele também é algo novo, porque o capitalismo continua, né? Mandando, né? Fazendo muita coisa, nos induzindo a muita coisa. A questão do ler na minha camisa ainda continua, e agora talvez com mais força, digamos assim, porque nós temos mais empresas que fazem isso, né? Por conta da modernidade, por conta da tecnologia e tal. Isso é interessante. E essa questão de palavras do estrangeirismo, das palavras de outra língua na nossa língua, aí é que tem mesmo. Então perceba que é algo, apesar de ser feita a música, criada, composta há muito tempo, ela não é uma música antiga, não é uma música que entrou em desuso, não ficou démodé, né? Não ficou fora de moda, ela acaba existindo ainda, tá? E aí dizem que isso é a verdadeira poesia, né? Quando ela vai quebrar as barreiras do tempo, ela vai sempre estar sendo válida, tá? Então a inferência vai ser essa situação em que você vai entender algo com conhecimentos prévios. Discursivo por conta do discurso, que aqui no caso foi um texto verbal. Acontece também a linguagem não verbal, beleza? Eu coloquei só esse exemplo mesmo, que é o exemplo do livro, e nós já vamos fazer as questões para ganhar tempo, tá? Nós temos aqui, eu peguei a primeira questão, que tem essa imagem aqui, né? Eu vou ler aqui só o enunciado para a gente, que ele diz assim, né? De acordo com a tira, é possível inferir que o seu criador... Aí percebam, quadrinho dos anos 10, é só a propaganda, né, dele, né? A internet está mudando as relações humanas. Está escrevendo ali, né? Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. Aí ele diz, são quase 2 milhões de pessoas conectadas, ou seja, ele nem a escutou. Acredito que seja a esposa dele, né? E ele nem escutou, continuou dizendo, então ela falou e ele continuou o que ele estava dizendo, né? Aí ele diz, de acordo com a tira, é possível inferir que seu criador omite a ideia de que o computador atrapalha as relações interpessoais, na verdade atrapalha mesmo, né? Utiliza recursos verbais destoantes dos icônicos na composição da tira. O que seriam recursos verbais destoantes? Diferentes, né? Destoar é diferenciar dos icônicos, dos ícones, então das imagens que estão aparecendo. Então, não está sendo diferente, né? Apresenta o computador como veículo incapaz de comunicar. Na verdade, ele não é incapaz, ele está comunicando. Ele está vendo uma crítica aqui à questão das relações humanas. Na letra D, expõe a falência das relações humanas derivada do uso exacerbado das novas tecnologias. Isso tem muito sentido. Então, a falência, ou seja, está acabando a conversa, né? Porque ele falou com as pessoas falando com ele mesmo, ela também falou e ele nem deu ouvidos. E a questão da palavra exacerbada é o exagero. Admite que o uso do computador aproximou de maneira mais intensa homens e mulheres. Foi justamente o contrário, ele não aproximou, ele distanciou, segundo o texto. Nossa resposta da primeira, letra D, tá? Na segunda questão, nós temos essa imagem do Instituto Terra, e aí ele coloca assim, né? A imagem anterior, essa imagem aqui, informa que o Instituto Terra se preocupa com a construção de um planeta mais verde e sustentável. Isso fica evidente por meio do ou da. Jogo de palavras gerado com base na relação entre os termos Terra e Instituto. Não fica tão claro, né? Relação entre o termo Instituto e o círculo na imagem é a representação clara e direta do planeta. Mas não tem essa relação de Instituto com o globo exatamente. Associação entre a palavra Terra e o desenho do mapa do Brasil em formato de árvore. Você não percebeu, ó? Isso aqui, ó, e aí quando você lê a mensagem, você vai perceber, é justamente o mapa, né, mostrando aqui o Brasil. Não é isso? A ideia da árvore e o Brasil. Então, isso está muito associado, possivelmente, na nossa resposta. A imagem do mapa da América Latina, desenhada com folhas de um globo terrestre. Então, não vai ser a América Latina, né? Vai ser o Brasil que foi colocado. Então, você tem que saber disso, né? Que isso aqui é o Brasil. O uso da maiúscula alegorizante na construção da logomarca.
associada à pequenez da causa ambiental. Então perceba que a Terra aqui, ó, grandão, não vai associar a pequenez, né? Porque senão seria algo pequeno, não é? Então, na verdade, nossa resposta da questão 2, letra C de cuscuz com charque, coxinha e café. Tá? Na questão 3 tem aqui o anúncio, 2 anúncios, na verdade, que eu acabei não colocando para vocês a imagem, né, que é muita coisa, dá para a gente ler aqui. Que ele diz, sobre a última estrofe, considere as seguintes inferências, sentidos, né? É um texto curto. Rondó de efeito, para todas as combinações possíveis. Olhei para ela com toda a força, disse que ela era boa, que ela era gostosa, que ela era bonita para burro. Não fez efeito. Virei pirata. Dei em cima de todas as maneiras, utilizei o bonde, o automóvel, o passeio a pé. Falei de macumba, ofereci pó, à toa, não fez efeito. Então banquei o sentimental. Fiquei com olheiras, ajoelhei, chorei, me rasguei todo, fiz versinhos, cantei as modinhas mais tristes do repertório do Nozinho, escrevi cartinhas e, para acertar a mão, li Elvira, a morta virgem. Romance primoroso por tal forma comovente que ninguém pode tê-lo sem derramar copiosas lágrimas. E agora o texto que ele está pedindo, tá? Mas atenção, perdi meu tempo, não fez efeito. Meu Deus, que mulher durinha, foi um buraco na minha vida. Mas eu mato ela na cabeça. Vou lhe mandar uma caixinha de minorativas, pastilhas purgativas. É impossível que não faça efeito. Esse texto é de Manuel Bandeira. Aí ele diz, sobre a última estrofe, considera as seguintes inferências. Os versos evidenciam a última atitude tomada pelo poeta, objetivando conquistar a moça. Não é? Então, perceba que essa ideia aí de última atitude, não é? Não está muito claro. Na 2, a forma mato ela, embora condenada pela norma culta, não deve ser considerada errada, pois é legitimada pelo registro coloquial predominante no texto. É coloquial, não é? Justamente coloquial, o mato ela. O humor reside no emprego do termo efeito, que agora não se refere apenas à indiferença da jovem. Tá? Então perceba que isso existe, né? Esse rondó de efeito. Para todas as combinações. Então, a palavra efeito aí teve essa questão de chamar a atenção, de ter um sentido diferenciado. Lembra que essa questão do humor, às vezes, não existe, né? Quando fala em humor, a gente pensa em algo engraçado, está querendo rir e tal, e às vezes não acontece. Então, no caso, só a 1 que ela vai estar errada. Então, é correta a 2 e a 3. Então, nossa resposta, a letra C, de cuscuz com charque, coxinha e café. Tá? Na questão 4... nós tínhamos uma imagem, não é? Que aí está preto e branco, e aqui é a mesma imagem, só que está colorida. Tem aí, com base na leitura do texto, pode-se inferir que o trabalho artístico também. Nós temos 31ª Bienal Foca Presente, com política, sexo e religião. E aí tem essa imagem e tem o texto. Considerado o principal evento de arte da América Latina, a Bienal Internacional de São Paulo teve a sua figura de proa questionada em anos recentes, ou seja, na frente, né? Inclusive por ela mesma, que abordou a questão da chamada Bienal do Vazio em 2008, quando deixou todo o andar desocupado no pavilhão de Ibirapuera. Como parte dessa discussão, o evento repensou o seu foco, que vem recaindo mais sobre o presente, na busca por mapear a produção que é feita hoje no Brasil e no mundo. Foi esse o olhar da equipe de curadores à frente desta 31ª edição da mostra, que é onde 81 projetos e um total de 250 trabalhos. Mais do que nomes de grandes artistas, que praticamente não existem, sobressaem-se tópicos como religião, política e sexualidade, ainda mais atuais em tempos de beijo gay na TV, protesto nas ruas e eleições. A mostra abre as portas neste sábado e segue até 7 de dezembro com entrada gratuita. Como Coisas que Não Existem, tema da Bienal deste ano, manifesta o interesse da equipe curatorial por investigar o presente que é descrito pelo grupo, formado pelo britânico Charles Ash, pelos israelenses Galit Eliat e Oren Sagiv, né, deve ser, e pelos espanhóis Pablo e Nuria, como um período de transição em que velhas formas estão sendo abandonadas para dar lugar a novas, ainda não delimitadas com precisão. E aí vem o que ele está pedindo. Com base na leitura do texto, pode-se inferir que o trabalho artístico também procura alienar a sociedade a impedi-la de se abastecer de novas informações. Alienar não, né? Contribui severamente para romper com o previsível e questionar a realidade circundante. Está de acordo.
Cristaliza visões artísticas que tendem a tornar a reflexão cada vez mais importante. Cristaliza como deixa parado, né? Tem que ser dessa forma. Não. Institui uma maneira de compreender o presente, tem sentido, como algo desvinculado da realidade cotidiana. Desvinculado não, vinculado. Canoniza a homogeneidade e interfere diretamente na compreensão do mundo contemporâneo. Pessoal, homogeneidade não, né? Heterogeneidade, beleza? Resposta da quarta questão, letra B de Brasil. Massa? Certinho? Aí nós temos as questões propostas, tá? Que elas estão na página 149 à página 153. Beleza? Tudo certinho? Então, continue estudando, vejam as questões, em caso de dúvidas, entrem em contato nas aulas do Meet, hoje, né, dia 13, né, estaremos em aula, beleza? Qualquer dúvida aí, cheguem junto, vocês sabem que a gente sempre está presente, tá? Valeu, fiquem bem, tchau! Foi?